Capítulo 8. Grandes atrasos na estação de Waterloo. Desculpe-nos pelo babuíno gigante. O metrô de Londres tem uma acústica incrível. O som ecoa pelos túneis e, à medida que descíamos a escada, dava para ouvir os trens em movimento, os músicos que tocavam para ganhar uns trocados e, é claro, o deus babuíno assassino urrando por sangue enquanto pulverizava as catracas atrás de nós. Com tantas ameaças terroristas e a segurança reforçada, era de se esperar que houvesse alguns policiais a postos. Mas, infelizmente, não àquela hora da noite, nem em uma estação relativamente pequena. Sirenes uivavam na rua lá em cima, mas teríamos morrido ou fugido muito tempo antes que a ajuda dos mortais chegasse. E se a polícia tentasse atirar em Babi enquanto ele possuía meu avô... Não. Tentei não pensar nisso. Anubis havia sugerido que usássemos o metrô, e no caso de precisar lutar, que deveria encontrar uma ponte. Eu tinha que seguir essas instruções. Não havia muitas opções de trens em Canary Wharf. Felizmente, a linha Jubilee estava no horário. Chegamos à plataforma, pulamos para dentro do último vagão, quando as portas já se fechavam e desabamos em um banco. O trem avançou pelo túnel escuro. Atrás de nós não vi nenhum sinal de Babi ou Neckbet nos perseguindo. Sadie Kane, Emma disse ofegante. Será que pode, por favor, nos dizer o que está acontecendo? Minhas pobres amigas, eu nunca as colocara em uma confusão tão grande, nem mesmo quando ficamos trancados no vestiário masculino na escola. Longa história envolvendo uma aposta de 5 pratas, a cueca de Dylan Quinn e um esquilo. Talvez eu conte depois. Por ter corrido descalça, Emma estava com os pés cheios de cortes e bolhas. Sua blusa cor-de-rosa parecia o pelo embaraçado de um poodle, e os óculos haviam perdido várias pedrinhas. O rosto de Liz estava vermelho como um tomate. Ela havia tirado a jaqueta de brim, algo que nunca fazia porque sempre sentia frio. Sua camiseta branca estava úmida de suor. Os braços tinham tantas sardas que me lembravam a pele estrelada de Nut, a deusa do céu. Das duas, Emma era a que aparentava estar mais aborrecida, esperando minha explicação. Liz parecia horrorizada e movia a boca como se quisesse falar, mas tivesse perdido as cordas vocais. Achei que ela faria algum comentário sobre os deuses sanguinários que nos perseguiam, mas, quando finalmente recuperou a voz, ela disse: Aquele garoto beijou você? Liz e seu talento para estabelecer prioridades. Eu vou explicar, prometi. Sei que sou uma péssima amiga por ter envolvido vocês duas nisso, mas, por favor, esperem só um momento. Preciso me concentrar. Concentrar em quê? Emma exigiu saber. Emma, fique quieta, Liz a censurou. Ela disse que precisa se concentrar. Fechei os olhos e tentei me acalmar. Não era fácil, especialmente com uma plateia. Sem meu material, porém, eu estava indefesa e era pouco provável que tivesse outra oportunidade de resgatá-lo. Pensei, você consegue, Sadie. É só estender a mão até outra dimensão. Só abrir um rasgo no tecido da realidade. Eu estendi a mão. Nada aconteceu. Tentei novamente e minha mão desapareceu no duat. Liz gritou. Felizmente não perdi o foco nem a mão. Meus dedos se fecharam em torno da alça de minha bolsa de magia e eu a puxei de volta. Emma arregalou os olhos. Incrível! Como você fez isso? Na verdade, eu também me perguntava. Considerando as circunstâncias, eu não podia acreditar que havia conseguido já na segunda tentativa. Magia, eu disse. Minhas amigas me encaravam com uma mistura de confusão e medo, e a enormidade de meus problemas de repente me atingiu. 1 ano atrás, Liz, Emma e eu usávamos aquele trem para ir ao cinema ou a Funland. Ríamos dos toques ridículos do celular de Liz ou das fotos das meninas que odiávamos na escola que Emma manipulava no Photoshop. Os maiores perigos que me rondavam eram a culinária da vovó e a reação do vovô quando ele via meu boletim. Agora vovô era um babuíno gigante. Vovô era um abutre do mal. Minhas amigas me olhavam como se eu fosse uma criatura de outro mundo, o que não chegava a ser mentira. Mesmo com minhas ferramentas mágicas à mão, eu não tinha ideia do que ia fazer.
Não possuía mais o poder pleno de Isis a meu comando. Se tentasse lutar contra Babi e Nekbet, eu poderia ferir meus avós e provavelmente acabaria morta. Mas se eu não os detivesse, quem o faria? A possessão divina pode consumir um hospedeiro humano. Isso quase acontecera com tio Amós, que era um mago experiente e sabia como se defender. Meus avós eram idosos, frágeis e definitivamente desprovidos de magia. Eles não dispunham de muito tempo. O desespero, muito pior que as asas da deusa Abutre, tomou conta de mim. Não percebi que chorava até sentir a mão de Liz em meu ombro. Cede, querida, sentimos muito. É só um pouco estranho, sabe? Conte para nós qual é o problema. Deixe-nos ajudar. Respirei fundo. Eu havia sentido tanta saudade das minhas amigas. Sempre as acharam um pouco estranhas, mas agora elas me pareciam maravilhosamente normais, parte de um mundo que não era mais o meu. As duas tentavam parecer corajosas, mas eu podia perceber que por dentro elas estavam aterrorizadas. Queria poder deixá-las para trás, escondê-las, afastá-las do perigo, mas eu me lembrava do que Nekbet dissera. Elas serão aperitivos deliciosos. Anubis avisara que a deusa Abutre perseguiria minhas amigas e as machucaria só para me atingir. Se elas estivessem comigo, eu poderia pelo menos tentar protegê-las. Não queria deixar a vida delas de cabeça para baixo, como aconteceu com a minha, mas elas tinham o direito de saber a verdade. Isso vai parecer completamente maluco, avisei. Dei a elas a versão mais resumida possível. Por que eu tinha deixado Londres, como os deuses egípcios haviam escapado para o mundo, como eu descobrira minha ascendência na magia. Falei sobre a luta contra Sete, o surgimento de Apófis e nossa ideia insana de despertar o deus Ra. Passamos por 2 estações, mas foi tão bom contar a história para minhas amigas que perdi a noção do tempo. Quando terminei, Liz e Emma se entreolharam, sem dúvida se perguntando qual era a maneira mais delicada de me informar que eu tinha pirado. Sei que parece impossível, argumentei, mas, Cede, acreditamos em você, disse Emma. Eu pisquei. Acreditam? Claro que sim. O rosto de Liz ficou vermelho, igual a quando ela saía de uma montanha russa. Nunca ouvi você falar sério desse jeito. Você mudou. É que agora sou uma maga e não acredito em como isso soa idiota. É mais que isso. Emma estudava meu rosto como se eu estivesse me transformando em alguma coisa um tanto assustadora. Você parece mais velha, mais madura. Sua voz tinha uma nota de tristeza e percebi que eu estava me distanciando de minhas amigas. Era como se estivéssemos em lados opostos de um abismo que se tornava cada vez maior. E eu sabia, com uma certeza deprimente, que o espaço já era grande demais para eu poder pular de volta para o outro lado. Seu namorado é incrível, Liz acrescentou, provavelmente para me animar. Ele não é meu... Parei. Não havia nenhuma possibilidade de eu ganhar a discussão com Liz. Além do mais, estava tão confusa com relação àquele maldito chacal Anubis que não sabia nem por onde começar. O trem desacelerou. Vi as placas que indicavam a estação de Waterloo. Ah, meu Deus, eu disse. Queria ter descido na London Bridge. Preciso de uma ponte. Não podemos voltar? Perguntou Liz. Um rugido no túnel atrás de nós foi a resposta. Eu me virei e vi uma sombra grande com pelos prateados brilhantes correndo entre os trilhos. Seu pé tocou o 3º trilho e faíscas surgiram. Mas o deus babuíno seguiu adiante sem se incomodar. Quando o trem parou, Babi começou a se aproximar de nós. Voltar é impossível, falei. Vamos ter que chegar à ponte de Waterloo. Mas fica a quase 1 quilômetro da estação, protestou Liz. E se ele nos alcançar? Vasculhei minha bolsa e peguei meu cajado novo. No mesmo instante ele se expandiu até atingir seu comprimento total, a ponta esculpida na forma de um leão resplandecendo com uma luz dourada. Nesse caso, acho que precisaremos lutar. Devo descrever a estação de Waterloo como era antes ou depois de a termos destruído? O saguão principal era enorme. Tinha piso de mármore brilhoso, muitas lojas e quiosques, e um teto de vidro e vigas tão alto que um helicóptero poderia voar ali dentro sem dificuldades.
Rios de pessoas fluíam entrando e saindo da estação, misturando-se, separando-se, e às vezes esbarrando umas nas outras enquanto se dirigiam às várias escadas rolantes e plataformas. Quando eu era pequena, aquele lugar me assustava. Tinha medo de que o imenso relógio vitoriano que pendia do teto caísse e me esmagasse. A voz nos alto-falantes era muito alta. Prefiro ser sempre a coisa mais barulhenta à minha volta, obrigada. A multidão de passageiros que permanecia hipnotizada sob o painel que listava as partidas, acompanhando o horário dos trens, me lembrava filmes de zumbis, que reconheço eu não deveria ter visto quando era pequena, mas sempre fui um tanto precoce. De qualquer maneira, minhas amigas e eu corríamos pela estação tentando chegar à saída mais próxima, quando uma escadaria atrás de nós explodiu. A multidão se dispersou enquanto Babi emergia dos escombros. Homens de negócios gritavam, largando suas pastas e correndo para salvar suas vidas. Liz, Emma e eu encostamos no quiosque da Paper Chase para não sermos atropeladas por um grupo de turistas gritando em italiano. Babi uivou. Seu pelo estava encardido e coberto de fuligem do túnel. As mangas do cardigã do vovô estavam destroçadas, mas, milagrosamente, os óculos continuavam em sua cabeça. Ele farejou o ar, provavelmente tentando encontrar meu rastro, e então uma sombra negra passou voando. Aonde vai, Sadie Kane? Neckbet gritou. Ela pairava pelo terminal, descendo sobre a multidão já aterrorizada. Seu jeito de lutar é fugir? Você não é digna. Uma voz calma ecoou pela estação. O trem das 8h02, vindo de Basingstoke, chegará à plataforma 3. Babi acertou uma estátua de bronze de algum coitado famoso e arrancou sua cabeça. Um policial correu em sua direção, armado com uma pistola. Antes que eu pudesse gritar para que parasse, ele disparou contra Babi. Liz e Emma gritaram. A bala ricocheteou no pelo de Babi como se fosse revestido de titânio e destruiu uma placa do McDonald's. O policial desmaiou. Eu nunca tinha visto tanta gente sair tão depressa de uma estação. Pensei em segui-las, mas decidi que seria perigoso demais. Eu não podia deixar aqueles deuses insanos matarem um monte de pessoas inocentes só porque eu estava entre elas. E se tentássemos nos unir à fuga, só ficaríamos presas ou seríamos pisoteadas no tumulto. Sadie, veja! Liz apontou para cima e Emma gritou. Neckbet voou para as vigas no teto e ficou empoleirada lá com os pombos. Ela olhou para nós e berrou para Babi. Lá está ela, meu querido. Ali! Queria que ela calasse a boca, resmunguei. Isis foi insensata quando escolheu você, Neckbet gritou. Vou me alimentar de suas entranhas. Babi disse, concordando animadamente. O trem das 8h14 de Brighton está atrasado, disse a voz na estação. Desculpem-nos pelo inconveniente. Babi já nos vira. Seus olhos queimavam com uma fúria primitiva, mas eu também vi algo do vovô em sua expressão. O jeito como enrugava a testa e deixava o queixo saliente, do jeito que vovô fazia quando ficava zangado com a TV e gritava para os jogadores de rugby. Ver aquela expressão do deus babuíno quase me fez perder a coragem. Eu não ia morrer ali. Não deixaria esses dois deuses nojentos machucarem minhas amigas ou consumirem meus avós. Babi caminhou em nossa direção. Agora que nos encontrara, não parecia ter pressa para nos matar. Ele levantou a cabeça e emitiu o que se assemelhava a um latido grave para a esquerda e para a direita, como se chamasse alguém, reunindo os amigos para jantar. Os dedos de Emma apertaram meu braço. Liz gemeu. Sadie? A maior parte da multidão já havia abandonado a estação. Não se via mais ninguém da polícia. Talvez tivessem fugido ou estavam todos a caminho de Canary Wharf, sem saber que o problema agora estava ali. Não vamos morrer, prometi às minhas amigas. Emma, segure meu cajado. Sim. Ela o segurou cuidadosamente, como se eu lhe tivesse entregado uma bazuca, o que suponho que ele poderia ser com o feitiço apropriado. Liz, ordenei, fique de olho no babuíno. Ficar de olho nele, ela repetiu.
Meio difícil perder o babuíno de vista. Vasculhei minha bolsa de magia, listando desesperadamente tudo o que havia nela. Varinha, boa para a defesa, mas contra 2 deuses de uma vez. Só eu precisava de mais. Filhos de Horus, giz mágico. Ali não era um bom lugar para desenhar um círculo protetor. Eu precisava chegar à ponte. Precisava ganhar tempo e sair daquele terminal. Sede, Liz me chamou. Babi havia pulado sobre a cobertura da Body Shop. Ele rugiu e babuínos menores começaram a aparecer de todos os lados, saltando por cima de passageiros ainda em fuga, descendo das vigas, saindo de lojas e escadas. Havia 12 deles, todos vestindo camisetas de basquete pretas e prateadas. O basquete era uma espécie de esporte internacional entre os babuínos. Até aquele dia eu meio que gostava deles. Os que conhecera antes, como Khufu e seus amigos sociáveis, eram os animais sagrados de Thoth, deus do conhecimento. Normalmente eram sábios e prestativos. Porém, eu suspeitava que a tropa de babuínos de Babi era bem diferente. Eles tinham um pelo vermelho sangue, olhos selvagens e presas que teriam feito um tigre dentes de sabre se sentir complexado. Eles começaram a se aproximar de nós, rosnando enquanto se preparavam para o ataque. Tirei da bolsa um bloco de cera. Não tinha tempo para modelar um Shabit. 2 amuletos Tiet, a marca sagrada de Isis. Isso poderia ser útil. Então encontrei um frasco de vidro fechado com rolha, do qual eu tinha me esquecido por completo. Dentro dele havia um líquido espesso e escuro. Minha primeira tentativa de preparar uma poção. Ficara séculos no fundo de minha bolsa porque nunca me senti desesperado bastante para testá-la. Sacudi a poção. O líquido brilhou com uma fraca luz verde. Fragmentos de gosma rodopiaram dentro do frasco. Eu removi a rolha. Aquela coisa fedia mais que Neckbat. O que é isso? Liz perguntou. Nojento, respondi. Pergaminho de animação misturado com óleo, água e mais alguns ingredientes secretos. Acho que ficou um pouco embolotado. Animação? Emma indagou. Você vai invocar desenhos? Seria brilhante, admiti, mas é mais perigoso. Se eu fizer direito, vou conseguir ingerir uma grande dose de magia sem me consumir. E se você fizer errado? Liz quis saber. Entreguei a cada uma delas um amuleto de Isis. Segurem isto. Quando eu disser vão, corram para o ponto de táxi. Não parem. Cede, Emma protestou. Que diabo... Antes que eu pudesse perder a coragem, bebi toda a poção. Acima de nós, Neckbat gargalhou. Desista! Você não pode nos enfrentar. A sombra de suas asas parecia se estender por toda a área da estação, levando os últimos passageiros a fugir em pânico e me causando um medo ainda maior. Eu sabia que era só um feitiço, mas ainda assim... A tentação de aceitar uma morte rápida era quase irresistível. Alguns babuínos se distraíram com o cheiro de comida e invadiram o McDonald's. Vários outros perseguiam um condutor de trem, batendo nele com revistas de moda enroladas. Infelizmente, a maioria dos babuínos ainda prestava atenção em nós. Eles formaram um círculo amplo em torno do quiosque Paper Chase. De seu posto de comando sobre a Body Shop, Babi uivou. Uma evidente ordem de ataque. A poção caiu em meu estômago. A magia invadiu meu corpo. Pelo gosto que eu sentia na boca, parecia que eu tinha engolido um sapo morto. Mas agora eu entendia por que as poções eram tão populares entre os antigos magos. O feitiço de animação que eu levara dias antes para escrever e que normalmente precisaria de 1 hora para ser conjurado, agora formigava em minha corrente sanguínea. O poder fervilhava na ponta de meus dedos. Meu único problema era canalizar a magia, garantir que ela não me fritasse. Invoquei Isis da melhor maneira possível naquelas circunstâncias, recorrendo a seu poder para me ajudar a dar forma ao encantamento. Visualizei o que eu queria e a palavra divina apropriada surgiu na cabeça. Proteger. Nidá. Liberei a magia. Um hieróglifo dourado brilhou à minha frente. Uma onda de luz dourada tremulou pela estação. A tropa de babuínos hesitou. Babi tropeçou no telhado da Body Shop.
até Necbet grasnou e oscilou nas vigas do teto. Por toda a estação, objetos inanimados começaram a se mover. Mochilas e valizes, de repente, aprenderam a voar. Prateleiras de revistas, gomas de mascar, doces e uma variedade de bebidas frias irromperam de suas lojas e atacaram a tropa de babuínos. A cabeça de bronze arrancada da estátua surgiu do nada e se chocou contra o peito de Babi, jogando-o para trás e fazendo-o cair através da cobertura da Body Shop. Um tornado cor-de-rosa de exemplares do Financial Times cresceu em direção ao teto. Os jornais envolveram Necbet, que tropeçou desorientado e caiu de seu poleiro numa confusão cor-de-rosa e preta. "Vão!" eu disse para minhas amigas. Corremos para a saída, passamos por babuínos ocupados demais para nos seguir. Um deles levava uma surra de meia dúzia de garrafas de água com gás. Outro se defendia de uma valise e vários blackberries kamikazes. Babi tentou levantar-se, mas um redemoinho de produtos da Body Shop o cercou. Loções, esponjas e shampoos, todos esmurrando-o, esguichando algo em seus olhos e tentando dar a ele um tratamento geral. Ele gritou irritado, escorregou e voltou a cair dentro da loja destruída. Eu duvidava que meu feitiço causasse aos deuses algum dano permanente, mas com sorte os manteria ocupados por alguns minutos. Liz, Emma e eu saímos do terminal. Com a estação inteira evacuada, eu não esperava ver táxi na fila do ponto, e de fato o meio-fio estava vazio. Conformei-me com a ideia de ir correndo até a ponte Waterloo, apesar de Emma estar descalça e de eu ter ficado enjoada com a poção. "Vejam", disse Liz. "Ah, muito bem, Sadie", Emma falou. "O quê?" perguntei. "O que eu fiz?" Então notei o motorista. Um homem extremamente baixinho e maltrapilho parado no final da pista dos táxis, vestido com um terno preto e segurando uma placa na qual estava escrito Kane. Acho que minhas amigas pensaram que eu o invocara usando magia. Antes que pudesse dizer qualquer palavra em oposição, Emma gritou: "Vamos!" E as duas correram na direção do homenzinho. Não tive alternativa senão segui-las. Lembrei-me do que Anubis havia falado sobre mandar meu motorista vir me buscar. Supus que deveria ser aquele, mas quanto mais nos aproximávamos, menos vontade eu tinha de conhecê-lo. Ele tinha metade de minha estatura, era mais encorpado que tio Amós e mais feio que qualquer pessoa no planeta. Os traços de seu rosto eram com certeza os de um homem de Neandertal. Sob a espessa monocelha, um olho era maior que o outro. A barba parecia ter sido usada para arear panelas engorduradas. A pele era cheia de marcas avermelhadas e o cabelo lembrava um ninho incendiado e pisoteado. Quando me viu, ele fez uma careta, o que não ajudou a melhorar sua aparência em nada. Já era a hora, seu sotaque era americano. Ele arrotou na mão fechada e o cheiro de curry quase me fez desmaiar. A amiga de Bastet? Sadie Kane? Talvez. Decidi que teria uma conversa séria com Bastet sobre os amigos que ela arranjava. A propósito, há 2 deuses tentando nos matar. O homenzinho verruguento estalou os lábios, evidentemente despreocupado. Acho que vai querer uma ponte, então. Ele se virou para o meio-fio e gritou: "Boo!" Uma limusine Mercedes preta apareceu do nada, como se tivesse sido invocada. O motorista olhou de novo para mim e arqueou as sobrancelhas. "E então? Entrem!" Eu nunca estivera em uma limusine. Suponho que a maioria delas seja melhor que aquela que pegamos. O assento de trás estava entulhado de embalagens de curry para viagem, papéis de embrulho velhos, sacos de batatas fritas e várias meias sujas. Apesar disso, Emma, Liz e eu nos esprememos no banco porque nenhuma de nós queria ir na frente. Você pode me achar maluca por entrar no carro de um homem desconhecido. E tem razão, é claro. Mas Bastet havia prometido nos ajudar e Anubis me prevenira da chegada de um motorista. O fato de essa ajuda vir na forma de um homenzinho com péssima higiene e uma limusine mágica não chegava a me surpreender. Eu já vira coisas mais estranhas. Além disso, não tinha muita escolha. O efeito da poção passara e o esforço para realizar toda aquela magia me deixara tonta e com as pernas bambas. Eu não tinha certeza de que conseguiria caminhar até a ponte Waterloo sem desmaiar.
O motorista pisou o fundo e arrancou, saindo da estação. A polícia a cercara com faixas de isolamento, mas nossa limusine desviou das barreiras de um aglomerado de carros da BBC e de uma multidão de curiosos, e ninguém nos deu atenção. O motorista começou a assobiar uma canção parecida com Short People. A cabeça dele quase não alcançava o apoio. Tudo que eu conseguia ver do homenzinho era um ninho imundo de cabelos e mãos peludas no volante. Preso no parasol do carro havia um cartão de identificação com a foto dele, mais ou menos. A fotografia havia sido tirada de muito perto e mostrava apenas um nariz fora de foco e uma boca horrenda, como se ele tivesse tentado comer a câmera. O cartão anunciava: seu motorista é Bess. Seu nome é Bess, né? Perguntei. É, ele disse. Seu carro tem cheiro de chulé, Liz murmurou. Se mais alguém fizer uma rima, Emma resmungou, vou vomitar. É Sr. Bess? Indaguei, tentando relacionar o nome na mitologia egípcia. Eu tinha quase certeza de que eles não tinham um deus dos motoristas. Lord Bess? Bess, o extremamente baixo? Só Bess, ele grunhiu. Um S. E não é um nome de mulher. Se me chamar de Bessie, serei obrigado a matar você. Quanto a ser baixinho, sou o deus anão. Então, o que você esperava? Ah, se estiverem com sede, tem água mineral aí atrás, viu? Olhei para baixo. 2 garrafas de água meio vazias rolavam no chão perto de meus pés. Uma delas tinha batom na tampa. A outra parecia ter sido mastigada. Não estou com sede, decidi. Liz e Emma murmuraram concordando. Fiquei surpresa por elas não estarem totalmente catatônicas depois dos eventos daquela tarde, mas também elas eram minhas amigas. E eu não andava com garotas suscetíveis, certo? Mesmo antes de eu descobrir a magia, era preciso uma constituição robusta e uma boa capacidade de adaptação para conseguir fazer amizade comigo. E não pedi sua opinião, Carter. Viaturas da polícia bloqueavam a ponte Waterloo, mas Bess desviou delas, pulou na calçada e continuou dirigindo. Os policiais nem piscaram. Estamos invisíveis? Perguntei. Para a maioria dos mortais, Bess arrotou. Eles são bem burros, não são? Exceto por vocês, coisa e tal. Você é mesmo um deus? Liz perguntou. Dos grandes, Bess disse. Sou grande no mundo dos deuses. Um grande deus dos anões, Emma disse impressionada. Você quer dizer que é como em Branca de Neve ou todos os anões? Bess agitou as mãos em gestos amplos, o que me deixou um pouco nervosa porque ele largou o volante. Egípcios eram espertos. Eles honravam as pessoas que nasciam diferentes. Anões são considerados extremamente mágicos. Então, sou o deus dos anões. Liz pigarreou. Não devemos usar um termo mais educado hoje em dia, como pessoa pequena ou portador de deficiência vertical ou... Ninguém vai me chamar de deus das pessoas portadoras de deficiência vertical. Não devíamos usar um termo mais educado hoje em dia, como pessoa pequena ou portador de deficiência vertical ou... Ninguém vai me chamar de deus das pessoas portadoras de deficiência vertical, Bess resmungou. Sou um anão. Ah, chegamos, bem a tempo. Ele manobrou o carro e parou no meio da ponte. Olhei para trás e quase botei para fora o que tinha no estômago. Uma forma negra alada sobrevoava a margem do rio. Na extremidade da ponte, Babi cuidava do bloqueio à sua maneira. Estava arremessando viaturas no rio Tâmisa, enquanto os oficiais corriam e disparavam suas armas, embora as balas parecessem não surtir qualquer efeito contra a pele de aço do deus babuíno. Por que paramos? Emma perguntou. Bess ficou em pé no banco e se espreguiçou, o que podia fazer com facilidade. É um rio, ele disse. Um bom lugar para lutar contra deuses, eu acho. Toda aquela força da natureza fluindo sob os pés dificulta permanecermos ancorados no mundo mortal. Olhando para ele com mais atenção, entendi o que Bess queria dizer. Seu rosto brilhava como uma miragem. Um nó formou-se em minha garganta. Aquele era o momento da verdade. Estava me sentindo enjoada por causa da poção e do medo. Não tinha nenhuma certeza de ainda possuir magia suficiente para combater aqueles 2 deuses, mas não havia alternativa.
Liz, Emma, falei. Vamos sair. Vamos sair? Liz choramingou. Emma engoliu em seco. Tem certeza? Sei que estão com medo, respondi, mas precisam fazer exatamente o que eu disser. Elas assentiram, hesitantes, e abriram as portas do carro. Pobrezinhas. Mais uma vez desejei tê-las deixado para trás. Mas, honestamente, depois de ver meus avós possuídos, eu não suportava a ideia de perder minhas amigas de vista. Bess conteve um bocejo. Precisa de minha ajuda? Babi caminhava em nossa direção. Nekhbet voava em círculos sobre ele, gritando ordens. Se o rio os afetava de algum modo, não parecia. Eu não imaginava como um deus anão poderia enfrentar aqueles dois, mas disse... Sim, preciso de ajuda. Certo. Bess estalou os dedos. Saiam, então. O quê? Não posso trocar de roupa com vocês aqui dentro. Posso? Preciso pôr meu traje feioso. Traje feioso? Saiam, o anão ordenou. Eu irei em 1 minuto. Não precisamos de mais incentivo. Nenhuma de nós queria ver mais de Bess do que o necessário. Saímos e ele travou as portas. As janelas eram bem escuras, então não conseguia enxergar lá dentro. Até onde eu sabia, Bess podia estar relaxando, ouvindo música enquanto éramos destroçadas. Eu com certeza não tinha muita esperança de que uma troca de roupas pudesse derrotar Nekhbet e Babi. Olhei para minhas amigas assustadas e depois para os 2 deuses correndo em nossa direção. Esta vai ser nossa resistência final. Ah, não, disse Liz. Não gosto nada dessa expressão resistência final. Vasculhei minha bolsa e tirei dela um pedaço de giz e os 4 filhos de Horus. Liz, põe as estatuetas nos 4 pontos cardeais, norte, sul, etc. Emma, pegue o giz. Desenhe um círculo ligando as estátuas. Só temos alguns segundos. Entreguei a ela o giz e ela me devolveu o cajado. E então tive um horrível lampejo de déjà-vu. Eu havia acabado de dar a minhas amigas as mesmas ordens que Zia Rashid me dera na primeira vez que enfrentamos juntas um deus inimigo. Eu não queria ser como Zia. Por outro lado, pela primeira vez percebi quão corajosa ela deve ter sido para enfrentar uma deusa enquanto protegia 2 novatos. Eu odiava admitir, mas isso me fez sentir um novo respeito por ela. Gostaria de ter sua bravura. Levantei a varinha e o cajado e tentei me concentrar. O tempo parecia desacelerar. Projetei meus sentidos até tomar consciência de tudo que me cercava. Emma riscando com giz para fechar o círculo, o coração de Liz batendo rápido demais, os pés enormes de Babi pisoteando a ponte, enquanto ele corria em nossa direção, o Tâmisa fluindo sob a ponte e as correntes do Duat fluindo à minha volta com a mesma potência. Amós certa vez me disse que o Duat é como um oceano de magia sob a superfície do mundo mortal. Se era verdade, então este lugar, uma ponte sobre água corrente, era como uma corrente estratosférica. Ali a magia fluía com mais força, podia afogar os desatentos. Até os deuses podiam ser levados pela correnteza. Tentei me ancorar concentrando-me na paisagem em torno de nós. Londres era minha cidade. Dali eu podia ver tudo. O parlamento, a London Eye, até a agulha de Cleópatra no aterro Victoria, onde minha mãe havia morrido. Se eu fracassasse agora, tão perto de onde ela realizara sua última magia... Não, eu não podia deixar a situação chegar a esse ponto. Babi estava a apenas 1 metro de distância quando Emma terminou o círculo. Toquei o risco de giz com o cajado e uma luz dourada se ergueu. O deus babuíno se chocou contra meu campo de força protetor, como se ali existisse uma parede de metal. Ele cambaleou para trás. Nekhbet se desviou no último segundo e voou em torno de nós, grasnando, frustrada. Infelizmente, a luz do círculo começou a tremular. Minha mãe havia me ensinado, quando eu era ainda muito pequena, para toda ação corresponde uma reação oposta e de igual intensidade. O princípio se aplica tanto à magia quanto à ciência. A força do ataque de Babi me deixou enxergando pontos pretos. Se ele atacasse novamente, eu não sabia se conseguiria manter o círculo. Fiquei pensando se devia sair dele, oferecer-me como alvo. Se canalizasse energia para o círculo antes, ele poderia se manter por um tempo, mesmo se eu morresse. Pelo menos minhas amigas sobreviveriam.
Zia Rachid provavelmente tivera o mesmo pensamento no Natal anterior, quando saíra do círculo para proteger Carter e eu. Ela havia sido tão corajosa que era irritante. O que quer que aconteça comigo, falei para minhas amigas, permaneçam dentro do círculo. Cede, Emma respondeu. Conheço esse tom de voz. O que quer que esteja planejando, não faça. Você não pode nos deixar, Liz pediu. Depois gritou para Babi com voz esganiçada. Vá embora, seu macaco espumante horroroso. Minha amiga aqui não quer destruir você, mas ela vai. Babi rosnou. Ele estava espumando, resultado do ataque dos produtos Body Shop, e cheirava maravilhosamente. Vários tons diferentes de espuma de shampoo e sais de banho coloriam o pelo prateado. Neckbet não se saíra tão bem. Ela se empoleirou em um poste de luz e parecia ter sido atacada por tudo o que havia no West Cornwall Pasty Company. Pedaços de presunto, queijo e batata cobriam o manto de penas, atestando a coragem dos embutidos encantados que tinham sacrificado a curta vida para atrasá-la. Seus cabelos estavam enfeitados com garfos de plástico, guardanapos e pedaços de jornal cor-de-rosa. Ela parecia bastante ansiosa para me fazer em pedaços. A única boa notícia. Era evidente que os ajudantes de Babi não haviam conseguido sair da estação ferroviária. Imaginei uma tropa de babuínos cobertos de comida sendo empurrados contra viaturas policiais e algemados. Isso me deixou um pouco mais animada. Você nos surpreendeu na estação, Sadie Kane. Neckbet grasnou. Reconheço que foi bem feito em nos trazer até esta ponte. Boa tentativa, mas não somos tão fracos. Você não tem força para continuar lutando contra nós. Se nem consegue nos derrotar, não deve tentar despertar Ra. Vocês deveriam me ajudar, argumentei. Não tentar me impedir. Babi gritou. De fato, concordou a deusa abutre. Os fortes sobrevivem sem ajuda. Os fracos devem ser mortos e devorados. O que você é, criança? Seja sincera. A verdade, eu estava prestes a desmoronar. A ponte parecia girar sob meus pés. Sirenes uivavam nas duas margens do rio. Mais policiais haviam chegado aos bloqueios, mas por ora não faziam esforço algum para avançar. Babi exigiu suas presas. Ele estava tão perto que eu podia sentir seu hálito nojento e o cheiro do shampoo em seu pelo. Então vi os óculos do vovô ainda na cabeça dele e minha fúria voltou por completo. Pague para ver, respondi. Sigo o caminho de Isis. Destruo quem me desafia. Consegui acender o cajado. Babi deu um passo atrás. Neckbet bateu as asas em seu poste. Suas formas tremularam por um instante. O rio os enfraquecia, dissolvendo a conexão dos dois com o mundo mortal, como faz uma interferência em um celular. Mas não era o suficiente. Neckbet deve ter visto o desespero em meu rosto. Ela era um abutre. Era especialista em saber quando a presa era vencida. Um bom último esforço, criança, ela disse quase com admiração. Mas você não tem mais nada. Babi, ataque! O babuíno se ergueu sobre as patas de trás. Eu me preparei para avançar e atacar com uma última descarga de energia, recorrer à minha própria força vital e torcer para vaporizar os deuses. Eu precisava garantir a sobrevivência de Liz e de Emma. Então a porta da limusine se abriu atrás de mim. Bez anunciou. Ninguém vai atacar ninguém, exceto eu, é claro. Neckbet gritou alarmada. Virei para ver o que estava acontecendo. Imediatamente desejei que pudesse arrancar meus olhos. Liz fez um som de quem parecia prestes a vomitar. Deus, não! Isso é errado! Ai! Emma gritou, uma perfeita imitação de babuinês. Faça-o parar! Bez realmente vestira seu traje feioso. Ele subiu no teto da limusine e ficou ali, as pernas firmes, com as mãos nos quadris, como o super-homem, exceto por estar vestindo apenas a cueca. Pelo bem dos que têm coração fraco, não vou fornecer todos os detalhes, mas Bez, em toda a glória de seu 1 metro de altura,
Exibia seu físico repugnante, pança, braços peludos, pés horríveis, pneus flácidos, e usava apenas uma sunga azul. Imagine a pessoa mais feia que você já viu na praia. Aquela para quem trajes de banho deveriam ser proibidos. Bez era pior que isso. Eu não sabia bem o que dizer, exceto... Vista uma roupa! Bez riu, o tipo de gargalhada que significa haha, sou incrível. Não enquanto eles não forem embora, Bez respondeu. Ou serei forçado a espantá-los de volta para o Duat. Isso não é de sua conta, deusa, não. Nekhbet grasnou, desviando os olhos da horrorosidade dele. Vá embora! Estas crianças estão sob minha proteção, ele insistiu. Não conheço você, falei. Nunca o vi antes de hoje. Absurdo! Você solicitou expressamente minha proteção. Eu não pedi a patrulha sunga. Bez saltou de cima do carro para a frente do meu círculo, colocando-se entre Babi e mim. O anão era ainda mais horrível visto por trás. Suas costas eram tão peludas que pareciam um pequeno casaco. E na parte de trás da sunga havia uma estampa, Orgulho Anão. Bez e Babi se encararam andando em círculos como lutadores. O deus babuíno atacou Bez, mas o anão era ágil. Ele escalou o peito do babuíno e acertou uma cabeçada em seu focinho. Babi cambaleou para trás e o anão continuou dando cabeçadas, usando o rosto como uma arma letal. Não o machuque! Gritei. Meu avô está aí! Babi caiu contra o parapeito da ponte, piscou, tentando se recuperar, mas Bez respirou na direção dele, e o cheiro de curry deve ter sido demais. Os joelhos do babuíno se dobraram. Seu corpo tremulou e começou a encolher. Ele desmoronou no chão e se transformou gradualmente em um aposentado parrudo e grisalho, vestindo um cardigã esfarrapado. Vovô! Não me contive. Deixei o círculo protetor e corri para perto dele. Ele vai ficar bem, Bez prometeu. Então virou-se para Deus Abutre. Agora é sua vez, Nekhbet. Vá embora! Ocupei este corpo de maneira justa e limpa, ela berrou. Gosto daqui. Você pediu. Bez esfregou as mãos, respirou fundo e fez algo que nunca vou conseguir apagar da memória. Se eu dissesse simplesmente que ele fez uma careta e gritou bu, tecnicamente estaria correta. Mas isso não serviria nem para dar uma ideia do terror. A cabeça dele inchou. A mandíbula se desprendeu e a boca ficou 4 vezes maior do que era. Os olhos saltaram como toranjas. O cabelo ficou espetado como o de Bastet. Ele sacudiu o rosto, balançou a língua verde e gosmenta e rugiu um bu tão alto que o som se espalhou pelo Tamisa com um tiro de canhão. A explosão de absoluta feiura arrancou as penas do manto de Nekhbet e apagou toda a cor de seu rosto. Eliminou a essência da deusa como um lenço de papel levado por uma tempestade. A única coisa que restou foi uma mulher idosa e aturdida em um vestido estampado, agachada no poste. Ai, Deus! Vovó desmaiou. Bez pulou e a segurou antes que ela caísse no rio. O rosto do anão voltou ao normal. Bem, um feio normal, pelo menos, enquanto ele deitava vovó ao lado de vovô no chão da ponte. Obrigada, eu disse a Bez. Agora, será que pode fazer o favor de se vestir? Ele abriu um sorriso cheio de dentes e eu poderia ter passado sem isso. Você é legal, Sed Kane. Entendo por que Bastet gosta de você. Sed? Meu avô gemeu, abrindo as pálpebras trêmulas. Estou aqui, vovô. Afaguei sua testa. Como se sente? Com uma vontade estranha de comer manga. Ele ficou vesgo. E insetos, talvez. Você nos salvou? Na verdade, não, confessei. Meu amigo aqui... É claro que ela salvou vocês, Bez disse. Essa menina é muito corajosa, uma excelente maga. Vovô olhou para Bez e fez uma careta. Malditos deuses egípcios com suas malditas sungas pequenas. É por isso que não fazemos magia. Suspirei aliviada. Quando vovô começava a reclamar, eu sabia que tudo ia ficar bem.
Vovó ainda estava desmaiada, mas sua respiração parecia estável. A cor voltava a seu rosto. Precisamos ir, disse Bess. Os mortais estão prontos para invadir a ponte. Dei uma olhada para os bloqueios e vi o que ele queria dizer. Uma equipe de ataque se reunia. Homens fortemente armados com fuzis, lança-granadas e provavelmente muitos outros brinquedos divertidos que podiam nos matar. Liz, Emma, chamei. Ajudem-me com meus avós. Minhas amigas se aproximaram correndo e ajudaram vovô a se sentar, mas Bess avisou. Eles não podem vir conosco. O quê? Perguntei. Mas você acabou de dizer... Eles são mortais, Bess disse. Não tem lugar em nossa missão. Se vamos tomar o segundo papiro de Vlad Menshikov, temos que partir agora. Você sabe disso? Só então lembrei que ele havia falado com Anubis. Seus avós e suas amigas correrão menos perigo aqui, Bess disse. A polícia vai interrogá-los, mas não vão considerar que idosos e crianças representem uma ameaça. Não somos crianças, Emma resmungou. Abutres, vovó sussurrava inconsciente. Embutidos. Vovô tossiu. O anão está certo, Sede. Vá. Logo estarei ótimo. Embora seja uma pena que aquele tal babuíno não tenha deixado um pouco do poder dele comigo. Fazia séculos que eu não me sentia tão forte. Olhei para o estado desgrenhado de meus avós e de minhas amigas. Senti como se meu coração estivesse esticado em mais direções que o rosto de Bess. Compreendi que o anão tinha razão. Eles estariam mais seguros enfrentando uma equipe de ataque do que nos acompanhando. E compreendi também que eles não tinham lugar em uma missão de magia. Meus avós haviam feito muitos anos antes a opção de não usar suas habilidades ancestrais. E minhas amigas eram apenas mortais. Corajosas, malucas, ridículas e maravilhosas mortais. Mas não podiam ir aonde eu tinha que ir. Sede, tudo bem. Emma ajeitou os óculos quebrados e tentou sorrir. Podemos lidar com a polícia. Não vai ser a primeira vez que precisaremos ter uma conversinha, né? Vamos cuidar de seus avós, Liz prometeu. Não precisamos de cuidados, vovô reclamou. Depois teve um ataque de tosse. Vá logo, minha querida. Aquele deus babuíno está em minha cabeça. Eu posso dizer... Ele quer acabar com você. Termine sua missão antes que ele volte para pegá-la. Não pude nem impedi-lo. Não consegui. Ele olhou ressentido para as mãos trêmulas e envelhecidas. Eu nunca me perdoaria. Agora vá embora. Sinto muito, eu disse a todos. Eu não queria... Sente muito? Emma me interrompeu. Sede Kane, essa foi a festa de aniversário mais incrível de todos os tempos. Agora vá. Ela e Liz me abraçaram e antes que eu pudesse começar a chorar, Bess me conduziu de volta à limusine. Seguimos para o norte em direção ao aterro Victoria. Estávamos quase alcançando o bloqueio quando Bess reduziu a velocidade. O que foi? Perguntei. Não podemos passar sem sermos vistos? Não são os mortais que me preocupam, ele apontou. Todos os policiais, repórteres e curiosos em torno do bloqueio haviam dormido. Vários militares usando coletes à prova de bala estavam encolhidos no chão, abraçando os fuzis como se fossem ursinhos de pelúcia. Diante das barricadas, impedindo a passagem de nosso carro, vimos Walt e Carter. Eles estavam desarrumados e ofegantes, como se tivessem corrido do Brooklyn até ali. Os dois tinham as varinhas em punho. Carter deu um passo adiante, apontando a espada para o para-brisa. Solte-a! Ele gritou para Bess. Ou acabo com você! Bess olhou para mim. Devo assustá-lo? Não, eu disse. Aquilo era algo que eu não precisava ver de novo. Eu cuido disso. Desci da limusine. Olá, garotos. Chegaram em ótima hora. Walt e Carter me olharam intrigados. Não está em perigo? Walt me perguntou. Não mais. Carter abaixou a espada com relutância. Quer dizer que o sujeito feioso... É um amigo, completei. Amigo de Bastet. E também é nosso motorista.
Carter parecia ao mesmo tempo confuso, irritado e constrangido, o que tornou o final de minha festa de aniversário satisfatório. Motorista para nos levar aonde? Ele perguntou. Para a Rússia, é claro, respondi. Entrem.